Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Não basta casar-se. Imperioso saber para quê, de acordo com Emmanuel. A resposta parece óbvia. Casamos por amor, para construir uma família. Mas por que será que o número de casamentos cai e o de divórcios aumentam consideravelmente? Qual a visão espírita do casamento? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. No Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Hoje a conversa é sobre casamento, seus desafios e responsabilidades, a importância da família e a necessidade do divórcio. Qual é a visão espírita? Recebemos o palestrante espírita, advogado, promotor de justiça aposentado, mestre e doutor em Direito, professor universitário há 30 anos em curso de graduação e pós-graduação, Raul de Melo Franco. Seja muitíssimo bem-vindo, doutor Raul, aqui no Esferas da Vida. Ainda bem que deu certo dessa vez. Bom, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com o seu público. Eu tenho certeza que nós teremos oportunidade aqui de refletir sobre algo muito importante para a vida das pessoas, porque todo mundo nasceu numa família, né? E as uniões que formam essas famílias nós consideraremos aqui genericamente como casamentos, né? Ainda que não sejam casamentos formalizados, sacramentados perante a lei ou perante um líder religioso, né? A união de duas pessoas, não importa o sexo dessas pessoas, com o intuito de formar uma família, é um casamento, e esse casamento então pode ser analisado pela ótica da doutrina espírita, que é esse manancial de luz capaz de iluminar qualquer um dos assuntos da nossa vida. Com certeza a reflexão vai ser muito boa, porque eu tenho certeza, doutor Raul, que todos nós gostamos de aprender e entender melhor sobre as questões de relacionamentos afetivos, sobre casamento. E a gente viu, né, de acordo, são dados do IBGE, que de cada 3, 1 casamento termina em divórcio. O que será que está acontecendo hoje, né? Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre questões atuais, a gente poderia começar a iniciar o programa sobre qual que é a visão espírita do casamento e a importância do casamento para a humanidade. O Livro dos Espíritos, acho que a maioria das pessoas que nos acompanha aqui deve conhecer o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um conjunto de perguntas e respostas. Nós temos aqui um exemplar do Livro dos Espíritos, é um conjunto de perguntas e respostas formulados para a espiritualidade. E entre essas perguntas, lá na questão 695, 696, se questionou se o casamento realmente era significativo e importante para a humanidade. E os espíritos responderam que sim, que isso já significou um avanço, um progresso na marcha evolutiva da humanidade. E na questão 696, Kardec foi além. Perguntou, e qual seria a consequência da abolição do casamento, se retirássemos o casamento das instituições humanas, né? E a resposta foi, seria um retrocesso tremendo, voltaríamos à situação da vida dos animais. Então, não há dúvidas de que essa união entre duas pessoas, com o propósito de se ajudarem num crescimento humano, espiritual, dando oportunidade para a chegada de novos espíritos encarnados, dos filhos, já constitui por si só uma subida no degrau evolutivo que toda a humanidade tem que passar. Então,
Nós temos só que promover o casamento. O casamento é uma instituição polêmica, muito criticada. Os autores em geral, os filósofos, os grandes escritores, sempre ironizaram o casamento. Sempre ironizaram. Oscar Wilde dizia assim: o casamento transforma duas pessoas em uma só. Precisamos saber em qual delas. Sempre ironizando, né? Olha, casamento significa multiplicar responsabilidades e dividir direitos. Sempre as piadinhas em torno do casamento são diversas, mas o casamento é uma instituição séria, é a base de um compromisso. Compromisso que muitas vezes nós já começamos a alinhavar antes da chegada nesse corpo material. Então, carregamos uma carta de compromissos, um contrato pré-definido com determinadas pessoas, e quando chegamos aqui, às vezes nós nos iludimos com as aparências impostas pela matéria e começamos a acreditar que o casamento é apenas um momento de confraternização, que são só alegrias. As pessoas se iludem muito com as comemorações em torno do casamento, e nós vemos aí casais que fizeram festas grandiosas, monumentais, cujos casamentos não duraram mais do que 1, 2, 3 meses, né? Às vezes não chegaram a 1 ano de vida em comum. E por que será que acontece isso? Com certeza é porque as pessoas esquecem do lado B da história. O casamento proporciona, sim, a formação dos lares, que são jardins de esperança, são plataformas de felicidade. Felicidade é ter alguém ali ao seu lado, quando você pode compartilhar momentos, né? Você ter alguém ali que tenha uma cumplicidade com os seus projetos de vida. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer que o casamento não é só isso. Ele é também uma plataforma de trabalho, e isso implica às vezes sofrimentos, implica dores, acentuadas pelo grau da nossa imperfeição. Somos todos espíritos tremendamente imperfeitos, criados em famílias que também são imperfeitas, cada um recebendo educações que nem sempre são primorosas, e depois sai lá um de uma família, outro de outra família, e resolvem formar uma terceira, juntos, num campo que às vezes se transforma não num jardim de alegria, mas num ringue. Quantas vezes nós assistimos essa situação em que as pessoas não começam mais a se ajudar, começam a se degladiar. E quem não tem preparo e não tem visão anterior de que casamento exige sim empenho, esforço, luta conjunta, repetição de atos às vezes de perdão, de paciência, de resignação, atos de humildade, né? Quem não consegue ter essa visão de compromisso, de responsabilidade, foge do casamento na primeira ventania. Foge do casamento na primeira ventania, porque não se deu conta de que tem sim o lado bom, alegre, jubiloso do casamento. A confraternização das famílias, o recebimento dos filhos, mas tem também esse lado mais amargo, mais exigente, de compreensão das limitações do outro e das minhas, de eu saber que em cada casamento a minha primeira obrigação não é ser feliz, mas tentar fazer o outro feliz. Claro. O que exige muito empenho da nossa parte, muito empenho, porque às vezes para fazer o outro feliz, eu preciso renunciar a certos gostos, eu preciso abrir mão de certas companhias, de certos costumes que eu tinha, porque eu renunciei. Afinal de contas, toda escolha implica em renúncias. A escolha do casamento, muito mais. Quando eu escolhi aquela pessoa, primeiro que para conviver intimamente, eu renunciei a todas as outras. Aí vem o compromisso da fidelidade. Quando eu escolhi aquela pessoa para conviver, eu priorizei a convivência com ela. Significa que aqueles momentos que eu passava, às vezes, com amigos, com outros familiares, com outras pessoas, com mais privacidade para poder fazer
e gastar o meu tempo naquilo que eu bem entendesse, já não tenho mais essa mesma liberdade. Porque agora eu me comprometi com o outro. E ser feliz é ser feliz com ele. Não só ser feliz sozinho. Isso vai me implicar renúncias, vai me implicar sacrifícios, vai implicar abrir mão de algumas coisas que me faziam muito feliz naquele momento. Agora tem que ser feliz junto com o outro. E me esforçando, inclusive, para que ele seja feliz e a felicidade dele me contamine. E o senhor acha que a gente passa por essa questão do divórcio porque nós estamos assim deixando o nosso lado individualista, egoísta, egocêntrico maior do que o nosso lado de construção? Eu acho que o principal motivo disso é a falta de preparo que as pessoas em geral têm para os compromissos que o casamento impõe. Existe uma ilusão em torno do casamento, Dr. Raul? Muito grande, muito grande. As pessoas embarcam no casamento acreditando que aquilo é uma grande ilha da fantasia. E as dificuldades vão chegando, vão batendo, e elas são inevitáveis para qualquer tipo de família. Esses problemas não são apenas de natureza econômica, como alguns pensam. Olha, desde que a família tem um suporte econômico muito bom, nunca vai ter problema. Não é verdade, porque nós vemos com frequência casais que vivem uma situação financeira muito tranquila, e vivem verdadeiros tormentos no casamento. Porque o casamento vai supor muito mais do que gastos materiais. A parte material tem a função econômica que a família tem que cumprir, tem a função econômica. Mas muito antes da função econômica, tem a função de vida, de comunhão de ideais, de coração, de sintonia, de abertura para o diálogo. E quando eu não tenho consciência disso e vou achando que não, que é tudo uma grande festa, as dificuldades vão chegando, e elas chegam das mais variadas formas. E como é que eu reajo frente a isso? Eu reajo não enfrentando a situação, mas correndo dela. E a porta mais fácil para se correr é o divórcio. Então as pessoas logo nas primeiras investidas que a vida vai dando, as primeiras tempestades que o casal passa a enfrentar, já vai achando, puxa, acho que é melhor eu me divorciar, porque quando eu era solteiro, ou quando eu era sozinho, eu não tinha esse tipo de problema. E é verdade, porque muitos dos problemas que você tem depois de casado, você não tinha quando era solteiro. E isso é fácil de explicar. Você não tinha aquela pessoa ao seu lado o tempo todo. E ter vida em comum é ter problemas em comum. Você não tinha os problemas que ela tinha e talvez carregasse sozinho. Você não tinha os problemas que surgiram a partir do momento que os dois se uniram. Então, claro, problemas novos deveriam desafiar soluções novas, empenhos novos, esforços novos. E o que é que eu opto às vezes? É correr desse enfrentamento. Então, o divórcio fica covarde, né? O divórcio fica uma saída muito, muito tranquila, muito fácil para as pessoas. Muito mais fácil do que o enfrentamento. Então, eu acho que, claro, tem sim a ver com o egoísmo, com o despreparo das pessoas, com a falta de ânimo para crescer junto, vencendo as batalhas juntos. E quando o casal consegue fazer isso, ele sai sempre fortalecido daquela situação. As batalhas vencidas juntas, enfrentadas juntas, fortalece o casal. Nietzsche tinha uma frase que até engraçada, dizia assim: aquilo que não te mata te faz mais forte. Isso é uma verdade. Também para o casamento. Fortalece também para o casamento. Aquilo que não desune, que não desagrega o casal, acaba fortalecendo o casal. Mas que treinamento difícil que é a convivência a dois. Exige muita humildade, exige a capacidade de perdoar, que às vezes nenhum dos dois ainda tinha conseguido desenvolver com o tempo, ainda não tinham crescido nessa virtude e são obrigados a usá-la na relação a dois. E, portanto, não aceitam nenhum tipo de desafio nessa área e acham que qualquer atitude do outro passa a ser um desaforo. Desaforo. Ao invés do desafio,
o desaforo do outro. E querem fugir dessa situação. Então, são muitas habilidades que a gente precisa desenvolver sempre, não é, doutor Raul? E além das habilidades, o senhor falou no comecinho agora do programa sobre que são responsabilidades e compromissos que às vezes a gente tem lá no mundo espiritual. Porque antes da gente renascer, a gente faz um planejamento, a gente faz um plano. Então, no segundo bloco, a gente pode falar um pouco dos planos que a gente faz no mundo espiritual, os tipos de casamento. É muito interessante essa parte dos tipos de casamento. A gente vai ver que a gente está ali ainda, né? Começando. Agora chegou o nosso momento Chico Xavier. E a gente vai falar sobre uma história do Chico, de família, que um pai, né, um pai muito poderoso, empresário, procurou Chico Xavier, busca Chico Xavier quando o seu filho sofre um acidente. Vamos ver o que o Chico, né, vai explicar para este pai. Certa vez, Francisco Cândido Xavier foi procurado por um grande empresário de São Paulo. Um homem muito rico. Ele parou o carro na entrada do grupo Espírita da Prece. As atividades haviam se encerrado. Estava quase amanhecendo. Ele procurou o Chico e falou assim: senhor Chico Xavier. Chico, pois não. Eu preciso de uma mensagem do meu filho. Meu filho desencarnou. E o Chico disse para ele: meu irmão, o telefone só toca de lá para cá. Não sou eu que tenho controle sobre quem se manifesta. Eu apenas atendo às chamadas. O homem enfiou a mão no bolso do terno, tirou um talão de cheque e disse para o Chico: você não está entendendo o que eu estou dizendo. Abriu o talão de cheque e uma caneta e disse assim: quanto custa uma mensagem do meu filho? Nessa hora, o Chico, que tinha 1,60 m, ficou com 2 metros de altura. Porque quem assumiu o comando da situação foi Emmanuel. E o benfeitor Emmanuel disse para ele: meu irmão, você está equivocado. O seu primeiro filho morreu, desencarnou, porque você viciou ele, dando todas as facilidades. Nunca ensinou ao seu primeiro filho a disciplina. Nunca o ensinou o amor ao trabalho. Você nunca educou o seu filho para administrar os seus bens. E ele suicidou-se numa motocicleta. Então você, não contente, viciou o seu segundo filho. E agora está movendo um processo contra esse motorista de caminhão, sabendo que a culpa do acidente foi do seu filho, que estava alcoolizado, por excesso de dinheiro, excesso de facilidade que você colocou nas mãos dele, e não foi capaz de educar. E agora você chega aqui, achando que o seu dinheiro pode comprar tudo, e querendo novamente viciar os corações com o seu dinheiro. Mas isso não será possível aqui. O homem colocou o talão de cheque no bolso do terno. Entrou no seu carro importado e foi embora. Vamos pensar nisso. Um pai que tinha todos os recursos para educar os seus 2 filhos. E por conta do mau uso dos recursos,
falhou na sua missão de pai e foi o responsável pela morte dos 2 filhos. E se ele tivesse pedido ao mestre: Senhor, eu veja, o que teria feito ele? Teria educado, teria afeiçoado o coração dos filhos ao trabalho, teria ensinado aos filhos o valor da disciplina, teria ensinado ao filho o valor de cada centavo ganho, teria ensinado aos filhos a responsabilidade de administrar um patrimônio vultoso. E quem sabe, esses filhos estariam entre nós, transformando aquela riqueza em prosperidade para a comunidade onde eles estivessem vivendo. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com o promotor de justiça, Dr. Raul de Melo Franco, sobre um tema muito interessante que serve para todos nós, que é casamento. Mas antes, a gente sempre lembra a todos vocês, nossos telespectadores, sobre a editora O Clarim, né? Você que quer aprofundar os conhecimentos, tem a Revista Internacional de Espiritismo, tem o jornal O Clarim, que são edições ininterruptas desde a época de Caibar Schutel. E hoje também tem dica de livro. E a dica do livro da editora O Clarim é A Vida e Ato dos Apóstolos. Caibar Schutel analisa os atos dos apóstolos no Novo Testamento à luz da doutrina espírita, com ensinamentos que ajudam a entender a importância dos apóstolos na propagação dos ensinamentos de Jesus. É uma interpretação espiritual sobre a doutrina que os discípulos anunciaram e pela qual se santificaram. Vidas e Atos dos Apóstolos, por Caibar Schutel, vocês podem conferir em oclarim.com.br. E a gente também fala do Instituto Eurípides, que foi fundado há mais de 25 anos e atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco. O Instituto oferece toda a estrutura necessária para as crianças, alimentação, oficinas de meditação, esporte em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito, muito mais. E vai passar aí para vocês, né, o link do Instituto Eurípides.colabore.org. Eu, você, nós podemos apoiar e ajudar essa escola espírita aqui do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara. Essas crianças são tratadas com muito amor, com muito carinho e muito bem. Não é só um chamado do seu Ariovaldo, é um chamado de todos nós que aqui estamos e sabemos da importância da educação e principalmente da educação do espírito. Combinado? Vamos ajudar? 20, 30 reais, 10 reais, não importa o valor, importa a constância. Então, todo mês a gente pode ir lá e ajudar um pouquinho o Instituto Eurípides. A gente volta aqui com o nosso bate-papo, com a nossa conversa interessantíssima com o Dr. Raul de Melo Franco sobre casamento. E a gente falou no primeiro bloco que agora o senhor ia explicar para a gente, doutor, sobre os tipos de casamento e sobre essa questão do planejamento espiritual. Porque às vezes, né, a gente está aqui na TV Cultura, é uma TV aberta, você que não sabe, né, da vida no mundo espiritual, antes da gente nascer, a gente vem com um certo planejamento ou com planejamento já carimbado, a gente assina, depois a gente volta e vê se a gente fez todas as cláusulas do contrato. Como que é isso, doutor? De fato, a doutrina espírita nos mostra que nós assumimos, sim, compromissos anteriores, às vezes até com pessoas determinadas. Nem sempre isso não é um compromisso fatalista, né? Muitas mudanças podem ocorrer na execução desse combinado, mas aqueles principais momentos, as principais tarefas da nossa vida já são, sim, pré-programadas.
E, às vezes, as nossas fraquezas morais é que não permitem executar aquilo que nós nos comprometemos lá atrás. E dentre esses compromissos, claro, estão aqueles ligados à formação de novos lares, ou ao casamento, ou uma opção de vida até diferente. Existem aí os celibatários, existem aqueles que preferem levar a vida solteiro. Talvez faça parte do compromisso deles, talvez não. Nós não podemos julgar o compromisso de ninguém, porque nós não sabemos exatamente com o que a pessoa se comprometeu. Agora, é certo que ninguém vem aqui apenas a turismo. Todo mundo veio com um compromisso sério de crescimento, de oportunidade de crescimento espiritual que a encarnação proporciona. E entendendo assim que o casamento pode ser esse compromisso, eu encontrar aqui a pessoa que vai fazer com que eu execute esse planejado e também auxilie que ela consiga executar o compromisso assumido por ela, é que a gente, usando aqui uma classificação de um escritor chamado Martins Peralva, que é um escritor muito conhecido no meio espírita, eu vou falar de algumas classificações, de alguns tipos de casamento. O primeiro tipo de casamento que o Martins Peralva propõe nessa classificação são chamados casamentos acidentais. Os casamentos acidentais, não havia propriamente um planejamento com aquela pessoa. Olha. São pessoas que se encontraram, elas têm aqui um laço ainda que ainda é mais físico que espiritual. Isso não significa que elas são totalmente descompromissadas uma com a outra, porque os compromissos são assumidos agora. São assumidos agora. Então, claro, elas têm deveres em relação à outra e talvez ainda não haja aí uma comunhão de almas e de passados. Mas elas começaram aqui uma história que pode se prolongar, inclusive, em encarnações futuras. Então, seria assim, o primeiro encontro daquele casal. Não é alguma coisa que já tenha acontecido anteriormente. Está acontecendo pela primeira vez. São casamentos acidentais. Pode ser que eles deem muito certo, pode ser que também representem dificuldades insuperáveis e eles acabem se desmanchando. Não apenas porque são acidentais, mas porque um dos dois ou ambos não conseguiram levar à frente, vencer as dificuldades que o casamento apresentou. Então esse é o primeiro tipo de casamento que nós poderíamos chamar de casamentos acidentais. E talvez um deles poderia ter algum compromisso com outro espírito também já reencarnado? Sim, pode até ser que tenha um compromisso, não tenha encontrado essa pessoa, ainda, a vida, né? não tenha permitido, porque esse casamento acidental, ele está ainda muito firmado no livre-arbítrio. No livre-arbítrio. Não tanto no planejamento, mas mais na escolha que a pessoa fez aqui. Então, essa primeira modalidade, pode ser que no uso do livre-arbítrio, essas duas pessoas montem aqui, transformem aqui uma família e sejam muito felizes, e não é porque são acidentais que não vão dar certo. Eles podem ser acidentais e serem casamentos de muito sucesso, digamos assim, de muita felicidade, de muito crescimento, não obstante as dificuldades que todos eles terão. O segundo tipo de casamento, esses sim os mais comuns, são os chamados casamentos provacionais. Olha lá. São espíritos devedores de encarnações passadas, que já mantiveram em outros contextos de história, em outros panoramas de história, graves erros às vezes, deslizes, faltas, e não é só falta de um para com o outro, às vezes foram faltas que juntos cometeram em relação a terceiros, às vezes são faltas que cometeram enquanto comunidade, enquanto nação, mas eles têm uma história em comum e estão aqui para um resgate. Então, existe ali débitos que os dois devem resgatar juntos. Não temos um espírito muito mais evoluído do que o outro, são espíritos mais ou menos no mesmo estágio evolutivo, com os seus passinhos dados na escala evolutiva, mas também com o seu conjunto de dificuldades e de limitações. Estão dispostos a formar essa família e devem enfrentar aqueles desafios que essa união vai colocar. E progredir juntos, não é, progredir Dr. Raul? juntos. Esse é o propósito. Os provacionais são, de longe, os mais frequentes.
Sobre os casamentos provacionais, nós temos uma passagem no livro Nosso Lar, no capítulo 20 do livro Nosso Lar, que é inclusive uma explanação que a mãe de um espírito que estava cuidando, digamos assim, do André Luiz, que era o espírito Lísias, a mãe dele, chamada Laura, começa a explicar para o André Luiz o que é que significava lares aqui no mundo material. E diz para ele, olha, a grande maioria das uniões que você vê na Terra, no atual estágio evolutivo em que ela se encontra, a grande maioria são de casamentos provacionais, não são de almas gêmeas, não são de casamentos transcendentais, não são de espíritos muito evoluídos, são casamentos de prova, de provação. No fundo, esses dois seres que se encontraram ali são verdadeiros forçados, são algemados pela situação, ou até como marido e mulher em encarnações passadas. Esses casamentos, então, são os mais comuns. Então, nós não podemos nos iludir, achar que os casamentos comuns na Terra, aquilo que todo mundo procura, é o conto de fadas, é o príncipe e a princesa, é aquele casamento de perfeição econômica, celestial, naquela visão platônica de uma união. Isso muito difícil, né? Vamos ficar no casamento provacional, não é, doutor Raul? Vamos parar por aqui. Esse é o mais comum. Então, quando a gente se depara com as provações ou com as dificuldades, quem tem essa visão fala assim, puxa, eu estou cumprindo o meu pedaço aqui, porque eu tenho que passar por isso também. Isso faz parte dos meus resgates, das minhas provas, e não é por vingança de Deus, porque Deus não se vinga de ninguém, é por lei de causa e efeito. Eu provoquei uma situação dessa e tenho obrigação de pagar os meus débitos, de resgatar essa situação. Às vezes, recebendo no lar pessoas que eu e ela, ou eu e ele, sim, prejudicamos no passado. Às vezes eu tenho esse compromisso de receber como filho, de receber como enteado. E às vezes a gente fala um casamento de prova, não necessariamente que essa prova não pode ser cumprida e não pode aumentar mais ainda os laços desses espíritos. Claro. E eles juntos vão criando, durante as reencarnações, um casamento cada vez melhor e mais estável. Sim. Porque tudo é construído, não é, doutor Raul? O casamento não é um prato feito. A gente vai construindo todos os dias, ou de vida em vida também, se a gente for pensar. Casar é adaptar-se. Adaptar-se. Eu preciso me ajustar ao outro com o tempo. Esse ajuste exige mudanças de postura. Esse ajuste, às vezes, exige mudanças de hábitos, de comportamento, de hábitos de consumo. Eu tenho que mudar. Olha, eu consumia, por exemplo, muito com os meus amigos bebidas alcoólicas. Puxa, o casamento agora me impõe outras obrigações, eu tenho que limitar o uso disso. Às vezes até por questões econômicas também, claro. Ou principalmente por questões de convivência. Eu tenho que me ajustar aqui. Olha, se desagrada tanto a ela ou a ele que eu consumo esse tipo de produto, não é melhor eu salvar meu casamento e deixar de consumir isso, ou consumir mais moderadamente isso? Me parece uma coisa tão óbvia, que o casamento é muito mais importante do que um hábito de consumo. Mas as pessoas nem sempre têm visão disso. Elas acabam achando que não, que aquilo fere a liberdade dela, e aí entra o orgulho da pessoa no relacionamento. Ela acha que o hábito e a escolha que ela faz para consumir o produto X é muito mais importante do que qualquer consideração que o cônjuge tenha em relação aos hábitos dela. Então, fica essa tensão entre o orgulho e o compromisso. E quando essa tensão, quando essa tensão cresce demais, o casamento se rompe. Então, os casamentos provacionais são, sem dúvida, aqueles mais comuns. Então, eu já falei dos acidentais, dos provacionais, vou falar do terceiro tipo, os casamentos sacrificiais. O que é o casamento sacrificial? Aqui eu tenho um espírito, pode ser ele ou ela, alguém que faz parte da relação, que é alguém mais maduro espiritualmente. Ele já cresceu mais, ele já percebeu mais a finalidade da vida, ele sabe a que veio,
Ele sabe para onde ele deve ir, enquanto que o outro é ainda imaturo, está ainda gatinhando, está num estágio anterior. E esse espírito mais crescido, mais evoluído, por sacrifício, aceita vir numa encarnação e recebê-lo para ajudá-lo a crescer. É o espírito que puxa a corda do outro, ele vai trazendo o Suporta outro, esse tipo de casamento. Suporta esse tipo de casamento em nome de um crescimento do outro, se sacrificou por aquilo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um romance histórico do Emmanuel, da série de romances históricos do Emmanuel, um chamado Renúncia. Nesse romance Renúncia, numa história que se passa aproximadamente no século XVII, um espírito ali de uma mulher, Alcione, ou Alcione, ela teria se comprometido a reencarnar numa situação muito difícil, num momento muito difícil da história, para ajudar, entre outros familiares, o seu amado chamado Carlos, que era alguém ainda muito deficiente em termos morais, mas para ajudá-lo, para tracioná-lo para uma condição espiritual melhor, moralmente mais afinada, ela aceita uma encarnação que a rigor ela nem precisaria dela. Nem precisaria. Quer dizer, esse casamento é um casamento sacrificial. É interessante que às vezes eu faço essa palestra em alguns lugares e sempre tem casais assistindo e um cutuca o outro e fala assim, é o meu caso, eu sou o evoluído e você é o atrasado. O que pensa que é o evoluído é o que é o atrasado. Às vezes é o contrário. Casamentos sacrificiais são raros, não são frequentes, são raros. Mais raros ainda é o do quarto tipo de casamento, são os casamentos afins ou de afinidade superior. Aqui eu tenho dois espíritos que já cresceram, na média do planeta eles estão muito acima em termos de espiritualidade, São dois ajustados e que aceitam se encontrar aqui para a formação de lares e às vezes até para a corrigenda de filhos difíceis que eles irão receber, de espíritos difíceis. Quantas vezes você já viu famílias em que o pai e a mãe parecem muito equilibrados tal, e tem um filho lá que é problemático, parece que não souberam dar educação a ele, quando na verdade não é só isso, O filho não é resultado apenas da educação que ele recebeu nessa encarnação, ele vem com uma mochilinha nas costas, ele vem com uma bagagem de encarnações passadas. E às vezes esse casal se dispôs a receber filhos difíceis, Filhos difíceis em termos morais, filhos difíceis em termos físicos, com deficiências físicas, com deficiências mentais. E esse casal abnegado, já afim, ajustado, recebe essas crianças ou esses filhos. Esses são os casamentos de afinidade superior. E o último tipo de casamento são chamados casamentos transcendentais. Esses são dois espíritos de muita luz que se unem aqui com propósitos que não são apenas da família, são da humanidade. São espíritos que juntos irão realizar grandes feitos, às vezes na ciência, às vezes na educação, às vezes nas artes, pessoas que já conseguiram caminhar bem em termos de família, e agora têm propósitos de transcender os limites da família, alcançando os limites da grande família, que é a família da humanidade. São raríssimos também os casamentos transcendentais, Eu até me lembrei de um casal de cientistas, Marie e Pierre Curie, franceses, que dedicaram a vida à ciência lá no finalzinho do século XIX, no começo do século XX, receberam até o prêmio Nobel em 1903, salvo engano, e esse casal era um casal que se dedicou à humanidade, toda a ciência deles voltada para a humanidade, até renunciaram, de certo modo, à formação de uma família maior, com maior número de filhos, etc., em favor da formação da humanidade. Mas esses casamentos todos, nós temos que lembrar, são exceções. A regra são os provacionais. Com certeza, a gente pode lembrar de Allan Kardec e Amélie também, Na época do... Também. Dois espíritos ali evoluídos e que juntos tinham um propósito humanitário, engrandecedor. Não receberam filhos, mas se dedicaram
divulgação. A divulgação de uma obra que iria mudar o destino da humanidade. Com certeza. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida. E eu vou fazer uma pergunta aqui para o Dr. Raul para ele responder no terceiro bloco. E quando a gente precisa parar o casamento, será que o divórcio, o espiritismo aceita o divórcio? A gente já volta. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre casamento com o Dr. Raul de Melo Franco. E agora, no nosso último bloco, a gente quer saber sobre: é possível se divorciar? Quando que a separação é necessária, Dr. Raul? De acordo com o Espiritismo, o que os Espíritos nos instruem? Também essa pergunta foi colocada no Livro dos Espíritos, na questão 697 do Livro dos Espíritos. Foi perguntado se a indissolubilidade do casamento era uma lei divina ou era uma lei humana. E a resposta foi: é uma lei humana e ainda das muito atrasadas. Claro que o casamento verdadeiro que se firma perante Deus, e não apenas perante os homens, não apenas perante as leis humanas, esse casamento de almas e de compromisso, esse é indissolúvel. Mas sabe em que sentido que ele é indissolúvel? Ele é indissolúvel no sentido de que se você não completá-lo aqui, você vai completá-lo em outro momento. Porque vai voltar esse compromisso para você. Ele não se dissolveu, ele não se desmanchou totalmente. O casamento que vai muito além de uma única encarnação. Agora, nesta encarnação, na encarnação que você vive naquele determinado momento, qual é o momento que eu tenho que avaliar se eu saio ou se eu continuo? Vejam, nós falamos até agora que todo casamento propõe responsabilidades, propõe compromissos, que não há casamento sem transtornos, sem problemas. Todos nós sabemos disso. E enfrentar essas dificuldades é a nossa obrigação. Então nós temos sim, também na ótica espírita, que lutar com todas as nossas forças para manter o nosso casamento. Para manter. Porque isso significa juntos superar aquela dificuldade que se coloca como uma grande pedra no meu caminho, mas que Deus me dá forças para passar por ela. Claro. E isso pode ser sim transponível. Mas nós vivemos também situações em que o outro se coloca, às vezes, na vida de alguém como um grande perigo. Nós não podemos obrigar que uma pessoa viva com alguém até o momento em que ela se torne vítima de um homicídio. Nós não podemos obrigar que uma pessoa conviva com alguém sendo constantemente humilhada, sendo constantemente agredida em termos físicos, em termos morais, sendo completamente desmoralizada frente aos filhos ou frente à comunidade. Se eu lutei com isso, se eu busquei pelo diálogo, se eu busquei por todos os meios com a ajuda de terceiros, de profissionais, e eu já batalhei tudo que eu podia, e ainda assim não é possível eu conseguir superar isso, e eu percebo que as coisas estão marchando para um precipício, é claro que eu não tenho que esperar que eu desabe por ali. Isso não tem um ponto para dizer: olha, chegou aqui, sai. Cada um é que deve analisar o quanto já lutou, o quanto já tentou, o quanto já se empenhou para que o casamento fosse um sucesso, para que o casamento representasse a felicidade e o crescimento dos dois e dos filhos. Agora, quando perceber que eu já entrei numa zona de perigo, numa área que não há mais retrocesso, que eu já estou correndo risco de vida, às vezes eu e os filhos, terceiros, parentes, o que é que nós vamos esperar? Eu tenho que sair, que romper uma relação dessa. Tem que ter maturidade para perceber a hora de sair. Depois de ter usado, queimado todos os cartuchos possíveis e ao seu alcance. Essa tem que ser a regra. Sentir, olha,
não dá mais, não tem mais condição, porque agora já entrou numa situação de extremo perigo, já é a minha encarnação sendo colocada em jogo. Eu não vou esperar que aconteça uma tragédia. Tem que ter essa sensibilidade. E talvez esse devedor, e raramente nós temos numa desunião, dívida só de um lado, hein? É bom que se diga, né? Claro. É muito comum as pessoas acharem que estão saindo de um casamento que só tem um culpado. Rarissimamente nós teremos um culpado só. Na grande maioria das desuniões e dos divórcios, existem culpas dos dois lados, nem sempre proporcionais. Às vezes elas são desproporcionais. Um assumiu uma postura, um modo de viver muito mais errado do que o outro. Mas é difícil um relacionamento que tenha falido apenas por culpa de um. Porque já são duas pessoas imperfeitas, não é? Sim, e que vão externando esses defeitos. Vão externando e vão atingindo os outros. O relacionamento pode ser comparado, o relacionamento a dois pode ser comparado em duas pedras de ponta colocadas dentro de um saco e que a vida agita constantemente. A finalidade é que todas elas, que ambas saiam dali redondas, com as arestas aparadas. Mas vejam que para parar a aresta vai muita faísca, vai muita lasca. A vida é esse saco que agita as pessoas naquela situação de desafio, de dificuldade. Isso é a vida. O casamento é isso. Eu não posso imaginar que o casamento é o depósito de dois seres perfeitos, duas gemas colocadas num saquinho de pétalas. Isso não é o casamento, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia na cabeça de um casal, ou na cabeça de um deles. Então, quando eu vou enfrentando essas lascas, esses atritos, eu vou também me aprendendo, me aprimorando, aprendendo o que é o outro, aprendendo quem eu sou, enfrentando as minhas próprias dificuldades, e o Espiritismo nos diz que ser espírita é isso. É ter consciência das suas fraquezas e lutar contra elas. O casamento é uma boa oportunidade para fazer isso. O autoconhecimento é muito importante. Sem dúvida. E esse autoconhecimento também se revela no casamento. O casamento é uma grande vitrine para a gente, é um grande espelho para a gente. Nós vamos nos enxergando no outro também, vamos percebendo, às vezes, nos toques que o outro dá, no diálogo. O diálogo que é essencial no casamento. E muitos casais não conversam. Isso é uma grande preocupação mesmo dos psicólogos, terapeutas, que falam que a comunicação é muito falha. Um filósofo chamado Nietzsche, que inclusive era ateu, dizia o seguinte: antes de escolher alguém com o qual você pretende passar a vida toda, verifique bem se você é capaz de conversar com ele pelo resto da vida. Se você chegar à conclusão que não, eu não tenho conversa, eu não tenho diálogo, uma pessoa com quem eu não consigo dialogar, e você ainda está na fase de namoro, cai fora antes. Porque a pessoa com quem você não consegue conversar na época de namoro, você não vai conseguir conversar depois de casado. Aliás, vai diminuir até as oportunidades de diálogo. O diálogo, a base do diálogo, é o fundamento do casamento. Quem não consegue conversar não resolve problema nenhum. Vai varrendo para baixo do tapete e isso uma hora acaba numa grande explosão. E a gente vê tantos casamentos que no final, que no término, os cônjuges têm uma grande ódio, uma grande raiva. Isso é muito ruim até para os filhos, não é, doutor? Eu vi muito isso nos processos judiciais, em que as pessoas acabam transformando a justiça num grande tanque para lavar roupa suja. Aparece ali todos os defeitos, os verdadeiros e os falsos, que um joga contra o outro, para tentar resolver algo que era simples até, achar um caminho em que os dois continuem sendo felizes. Eu dizia para os casais que iam se separar, dizia assim: você sabe por que vocês estão aqui para se divorciar? No fundo, pelo mesmo motivo pelo qual vocês estiveram na frente do padre para se casar, se vocês casaram no religioso. Ou na frente do oficial do registro para se casar, se vocês casaram no civil. Sabe qual que era o motivo? Ser feliz. Vocês também estão aqui porque estão acreditando que é o divórcio que vai trazer a felicidade que vocês não encontraram ou perderam ao longo de um casamento. Então, depois do divórcio ou no momento do divórcio, não transformem isso numa guerra, numa batalha. Não transformem isso nem no momento da separação e no divórcio e nem no pós-divórcio.
a finalidade não é ser feliz? Diminuam problemas. Diminuam Com problemas. certeza. Facilitem, não sejam intransigentes. Facilitem o diálogo naquilo que é essencial, porque você tem filhos, os filhos vão continuar sendo do casal. Você certeza. precisa conversar sobre eles. A gente não se separa de filhos. Se separa de mulher, se separa de marido, de companheiro, de companheira, mas não se separa de filhos. Então, filhos sempre serão pontos comuns para se conversar. Preciso ter essa disponibilidade de conversar. Ou transforma essa guerra num calvário permanente. Não termina mais. Infelizmente, né? Mas o respeito é a base de toda a relação e a gente precisa conquistar também, né, esses valores e aprender no dia a dia. Eu falo isso porque eu até conversei aqui com o Dr. Raul. Dr. Raul, sou separada, né? Tô aqui falando de casamento como se eu tivesse, né, propriedade, já que, enfim, eu sou divorciada, mas eu acho que a gente também aprende muito com o divórcio, com a separação. Então, todas as questões que a gente tem, as nossas provações do dia a dia, só nos mostram que podemos seguir caminhos felizes, sim, mesmo não tendo dado certo um caminho no começo da vida, não é, doutor Raul? Claro, eu acho que quando a pessoa tem um pouquinho de sensibilidade, ela respeita a trajetória do outro. Ela fala assim, olha, não é que nós fomos infelizes, nós fomos felizes por um tempo. Com certeza. Nós fomos felizes por tantos anos, nós fomos felizes no nascimento dos filhos, nós fomos felizes nos momentos de convivência em família, mas chegou um momento em que as coisas desandaram, escaparam do nosso controle. Nem por isso eu quero a sua infelicidade. Claro, Eu quero que você continue sendo feliz ao lado de outra pessoa, ou ainda que sozinha, se você preferir. Eu respeito as suas escolhas, eu respeito as suas novas experiências. Eu não quero interferir na sua vida daqui para frente, eu quero respeitar as suas escolhas. Isso é importantíssimo. Muito, muito, e a gente precisa, não é? Infelizmente a gente está sem tempo aqui para continuar o nosso bate-papo. A gente agradece a presença do Dr. Raul. Muito bom o nosso programa hoje, foi muito bom mesmo. Tenho certeza que os nossos telespectadores puderam entender e aproveitar todos esses ensinamentos. Dr. Raul. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que o assunto que diz respeito à família, a filhos, a casamento, são sempre coisas muito próximas da gente, né? Aproveita para fazer uma revisão da sua própria vida, dos seus relacionamentos, né? Dos seus casamentos, das relações que você tem com as pessoas que você ama. E se ainda existem momentos de tensão e de ódio, supere isso, né? Porque essas dificuldades não vencidas acabam se transformando em doenças. Doenças físicas, doenças mentais, precisam ser superadas também pelo perdão e pela pacificação do coração. É isso mesmo, Esferas da Vida fica por aqui. A gente se encontra todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Mundo Maior, na TV Cultura Paulista e na Rede Amigo Espírita. Uma ótima noite para todos nós e até semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços. Harmonia Utilidades, confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.